ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Pai Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, já sabendo que o Senhor é um Deus que dirige a nossa vida e que tudo aquilo que pedimos o Senhor nos responde. Então entra com providências, seja desobstruindo toda a ordem do mal, todo o atrapalho, toda a perturbação na vida dessas pessoas que estão conosco, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Teu Espírito Santo esteja agora sobre as suas vidas, nos alimentando, papai, e trazendo a elas o entendimento dessa palavra revelada por Ti, ó Deus, aos nossos corações. Conduza a reunião dessa noite, que nada, meu Pai, venha impedir, ó Deus querido, a desatenção dessas pessoas que estão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, por favor. Ressentimento. Irmão, é certo que nós não temos como viver uma vida sem ressentimentos. Tá? Por quê? Ressentimentos, eles fazem parte da vida humana. Eles fazem parte da vida humana. Mas isso não significa que você tem que alimentá-los. Amém? E com a entrada do pecado no mundo, veio junto com o pecado o pesar, o desgosto e o tal do ressentimento. Então o ressentimento faz parte dos males que assolam o homem. É um deles, desses três ele é um deles. O ressentimento, fala aí, o ressentimento faz parte dos males que assolam o homem. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, nós vemos que uma vez, fora do jardim do Éden, Adão e Eva, o Adão ele se sentiu ressentido da sua condição de queda moral e queda espiritual. Ele agora está fora da direção de Deus, ele entristeceu Deus. Então a conduta moral dele foi abaixo, a conduta espiritual dele foi a zero. Por quê? Porque Adão e Eva transgrediram as leis de Deus e as consequências, olha só, e as consequências atingiram toda a humanidade, chegando até nós. É ou não é verdade? O pecado afetou nossas relações com Deus. O pecado ele afetou nossa relação conosco mesmo e com o nosso próximo. O pecado ele afetou nossos sentimentos. Tudo isso por causa de Adão e Eva. Agora tem uma coisa: se um cristão não desenvolver sentimentos de humildade e submissão à vontade de Deus, pode ter certeza que será sempre refém dos sentimentos de ódio e de maldade. Refém. E você é nítido isso na expressão da pessoa, porque a boca fala de que o coração está cheio. E por que eu estou trazendo essa exortação para nós nos dias de hoje? Porque estamos iniciando o ano e, como nós estamos falando, eu estou muito preocupado com tudo que está acontecendo na vida do Senhor, porque nós somos conhecedores da verdade, mas nós estamos praticando essa verdade, e isso redunda em problemas, em pecados, e o pecado ele gera em nós uma morte precoce. Capítulo 8 de Romanos fala isso. O pecado gera morte. Então o nosso comportamento passa a manifestar o que existe dentro de nosso coração. Você já viu? Fala, a gente faz aquilo que o coração está cheio. Se você tiver maldade, seu coração vai ser maldoso. Por quê? Não adianta nós queremos esconder as coisas com palavras melífluas. É ou não é? Se as nossas atitudes não são concernentes às nossas palavras. Então eu preciso entender que o ressentimento ele faz parte da vida, mas isso não significa que eu tenho que alimentá-lo. Amém? Você já parou para pensar o que é o ressentimento? Nós já até falamos algumas vezes sobre o tal do ressentimento, já tivemos uma escola bíblica sobre isso. Mas na íntegra, ressentimento nós podemos também caracterizá-lo como é uma mágoa que se guarda de uma ofensa, ou um mau ressentimento é sinônimo de falta de perdão também. Amém? Vamos repetir para nós guardar isso para a gente? Olha aí, o que é ressentimento? É uma mágoa que se guarda
uma ofensa ou um mau ressentimento é sinônimo de falta de perdão. Amém? E esse tal de perdão aqui, ele é um processo mental que visa a alimentação de qualquer ressentimento. Você entendeu? Isso significa que, obviamente, você não vai conseguir perdoar do dia para a noite. Ele é um processo na sua vida. Assim como nós temos o processo de desenvolvimento do ser humano e passamos por várias fases, assim o processo do perdão não é diferente. Mas para que eu possa agilizar esse processo na minha vida, eu tenho que pautar a minha vida na palavra de Deus. Porque é aqui que está o manual da vida. Certo? Então o perdão é um processo mental que visa a alimentação de qualquer ressentimento. Ressentimento, ou até de raiva, ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa, ou às vezes até por si próprio, né? Você não acaba não se perdoando por alguma coisa que você fez. Ai meu Deus, eu tinha que fazer diferente, mas agora não dá mais. E você fica remoendo aquilo, certo? Fica ressentido com aquilo. Não pode. E nós vamos ver como acontece isso agora. Então, queridos, a falta de perdão, ela causa, primeiro, amargura, depois ela azeda a vida da pessoa de uma forma geral. E além de tudo, para finalizar, ela gera sentimentos de vingança. Então, agora conhecendo o que o ressentimento causa, eu tenho que fazer uma reflexão na minha vida e entrar no ano de 2017 bem. Amém? A falta de perdão, ela causa amargura. Segundo, azeda a vida e gera sentimentos de vingança. Se há no teu coração um sentimento de vingança por alguém, alguma coisa, irmão, repreende, porque isso é ressentimento. Não deixa entrar. Não deixa entrar. Amém? O ressentimento, a pessoa ressentida, ela provoca na pessoa um isolamento. A pessoa quer ficar isolada. Ela tem um desperdício de energia emocional. Sabia disso? E nós vamos explicar por quê. A pessoa retida tem um desperdício de energia emocional. E isso é comprovado pela medicina, que esse tal de ressentimento ou até a falta de perdão, ela não só deixa a pessoa infeliz, mas também deixa a pessoa doente fisicamente. Começa a gerar na pessoa doenças psicossomáticas, osteoporose, e outras doenças que ao longo do tempo vão se desenvolvendo de acordo com o organismo de cada um. Além da medicina, os estudiosos de psicologia, eles também afirmam que ao longo do tempo, esse tal de ressentimento, essa raiva, eles podem acabar esgotando as reservas essenciais de serotonina do nosso cérebro. Que palavra mais difícil! Que é isso, pastor? Que palavra difícil é essa? De acordo com o dicionário, o que significa serotonina, para você entender o quanto é perigoso esse tal de ressentimento. A serotonina lá é um neurotransmissor, é uma coisa responsável, que é sua aqui no cérebro, e ela é responsável pela regulação do humor, do sono, do apetite, do ritmo cardíaco, da temperatura corporal, da sensibilidade à dor, dos movimentos e, além de tudo, das funções intelectuais. Você está entendendo? Então, o ressentimento, ele acaba bloqueando a serotonina. E a falta de serotonina, ela causa perda de memória, causa incapacidade de tomar decisões, ela promove a depressão, o violento, tem consequências emocionais e físicas. Você está entendendo? Às vezes você vem para a igreja, não recebe a cura, você vai para o médico, não consegue através dos médicos serem curados. Por quê? Porque o problema não é a doença, o problema é o que está trazendo a doença, o ressentimento. Minha esposa foi para o médico, tirou esse raio disso, o médico mostrou para aqui, bico de papagaio. Ela olhou para ele e falou, já voou. E ela trabalha com um monte de dia. Não reclama de dor nas costas, mas está lá o exame, está lá comprovado. Por que isso acontece?
Porque ela aprendeu a liberar o ressentimento, botar para fora. Quando a pessoa tem ressentimento, olha só, ele destrói as reservas, ele esgota as reservas essenciais de serotonina no nosso cérebro. A serotonina, já vou repetir para você guardar isso, ela é o neurotransmissor que atua no cérebro, regulando o humor, regulando o sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade à dor, todas as funções intelectuais do indivíduo. Imagine! Então, o ressentimento, querido, aprenda uma coisa, fala aí comigo, vai, guarda aí. Ressentimento não pune pessoa alguma, além de nós mesmos. Você entendeu? Perguntei, por quê? Vou explicar para vocês, acho que muito. Vamos lá. Por quê? Porque quando você tem o ressentimento de uma pessoa, o teu ressentimento afeta ela. Afeta você. Por quê? Porque ele destrói as reservas de serotonina tua e não toda a pessoa que sentiu. Amém? Não é da pessoa que você ressentiu, mas sim de você mesmo. Prejudica a si próprio. Vamos ver agora, à luz da Bíblia, o que nós vamos aprender sobre ressentimento. Eu aprendi que a Bíblia, ela nos exorta a estarmos atentos. Amém? Por quê? Por quê, pastor? Porque até mesmo uma pequena raiz de amargura pode causar muitos danos à pessoa. Sabe por quê? Sabe por que tem muitos dependentes químicos? Porque há ressentimentos, travas dentro deles, que precisam ser curados. Quando você me salmo, você aprende isso. Uma ou outra hora eu vou trazer ressentimento sobre o livro poético de Jó, melhor, Salmo não, Jó, perdão. Jó, e você vai ver só. Então a Bíblia, ela nos exorta para estarmos atentos. Uma pequena raiz de amargura pode causar muitos danos para a pessoa. Amém? Baseado em que eu falo isso, não sou tolo nem nada, baseado na Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 15, que foi o nosso texto básico para iniciarmos a nossa preleção da noite. Ele diz assim: nós fazemos para todas as pessoas da graça de Deus, desse favor imerecido, do sofrimento que Jesus teve na cruz por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. Mas não queremos por a Bíblia com ela baixa, através das nossas artes. Amém? Aí depois ele fala que Deus queria nenhuma amargura brotando vos perturbe. E por a tua forma de enfim, o ambiente onde você está. Você vai passar a ser uma pessoa amarga, as pessoas que estarão contigo são amargas como você. 2. A Bíblia nos ensina que o ressentimento é um pecado que temos que nos arrepender. O ressentimento gera pecado. Como isso, pastor? Pergunta de você. Por que, pastor? Está muito show isso aí. Vai. Por que, pastor? Vocês estão? Amém ou não amém? Então vai lá. Por que, pastor? Melhorou, tá vendo? Tem que dar um pique em vocês, senão vocês não acordam, né? Vamos lá. Então ela nos ensina que o ressentimento, a Bíblia nos ensina que o ressentimento promove. Está lá em Atos capítulo 8, é a nossa base bíblica para isso, versículo 22 a 23, onde ele fala assim: arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado. Olha só, o pensamento do teu coração, 23, pois vejo que estás em fel de amargura e em lágrimas. Irmão, não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa o tamanho da sua perseguição. Você não pode permitir que haja em você ressentimento, porque o ressentimento vai destruir a sua vida antes do tempo previsto por Deus para você viver. Porque gera pecado. Por que gera pecado? Porque o ressentimento ele traz amargura, traz rancor. A pessoa fica seca, não vai para frente. Por isso que Atos dos Apóstolos, ele exorta aqui os irmãos em
Meus ressentimentos já estão caindo faz tempo. E eu espero que você faça a mesma coisa também. Amém? Então ele fala, ora a Deus, para que porventura você seja perdoado o pensamento do teu coração. Sabe por que muitos casamentos não perduram? Sabe por que muita vida profissional não vai para frente? Sabe por que as pessoas não ser aquilo que elas gostariam de ser? Porque o pensamento dos seus corações não estão arrependidos, não começaram a Deus. Aí o versículo 23 diz assim: pois vejo que estás em fel de amargura. Em fel de amargura. E em laço de iniquidade. A Bíblia me ensina sobre ressentimento. Uma coisa, ela diz assim, a Bíblia diz que termos ressentimento não é motivo de orgulho. Tem pessoas que se orgulham de ressentimento, já viu? Olha, eu faço tudo por você, você é minha amiga, até debaixo d'água, essa coisa de manezinho, né? O gaúcho não fala assim, não, né? O gaúcho fala tio. É, Lu, está muito sério, irmão. Sabe que você está se gravando? Você está entendendo? A Bíblia diz que temos ressentimento que não deve motivo de orgulho. Não, eu até suporto falando, mas o Beltrano, não, não é não. Olha o que Tiago fala para nós sobre isso. Capítulo 10, versículo 14. Ele é enfático em nos dizer a seguinte coisa: mas se tem de amargura, ou seja, amarga inveja e sentimentos facciosos, divididos em vosso coração, não vos glorieis, nem militais contra a verdade. Não, está dando perdão para todo mundo. Não interessa se o cara arrancou a unha do teu dedão, não interessa se ele fechou a porta e machucou o dedo, não interessa se ele chamou de feio. Meu irmão, ficou, como é que se diz? Se conforme com isso. Amém? Se conforme com isso. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos dos céus. E nós vamos para os céus transformar em corpos de glória. E corpo de glória não tem feição. Então presta atenção, não deixa o ressentimento alimentar você. Tá? Esse negócio não, sua amiga, olha, eu morro contigo debaixo da água, mas afundando, não para com isso. De orgulho, de ressentimento. Olha, eu não desejo mal a fulano, mas olha, bem que aconteceu com ele de aprender. Ressentimento, irmão. Um orgulho faccioso aí no coração, que precisa ser eliminado, porque você não vai à frente. Não adianta hoje à noite de Santa Ceia, não poderia trazer uma outra palavra exortativa se não fosse essa a respeito do ressentimento, porque Deus está interessado, os céus estão interessados em abençoar a sua vida, mas a sua vida está para a palavra de Deus e praticar essa palavra. Porque senão as áreas da sua vida elas não vão caminhar juntos. E vai haver um desequilíbrio. E o desequilíbrio é o ressentimento. A Bíblia, quando você lê ela afirma que o ressentimento guardado no coração eventualmente manifestará através das palavras. Por exemplo, murmuração e queixas. Mas contra isso, a palavra de Deus ela nos assina lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha só, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois disso fala a boca. Você entendeu? Então, se eu realmente me perdoei, eu não tenho que ficar mastigando, eu já perdoei. Eu não tenho que ficar querendo achar desculpa para minha vida. Não! Deu! Não tem que. Eu perdoei, mas porque foi isso. Esquece isso. É ressentimento. A Bíblia está falando aqui, ó. Raça de víbora. Como podeis vós dizer alguma coisa sendo mal? Porque há um disso a boca.
O contexto disso é Romanos capítulo 3, versículo 14, quando ele diz assim: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Amém? São algumas características aqui do que a Bíblia nos ensina do ressentimento, que eu trouxe para vocês, revelado pelo Espírito Santo de Deus às nossas vidas. E antes de nós terminarmos essa parte, agora nós vamos identificar algumas características da pessoa ressentida. Hoje você vai conhecer se você é ressentido ou não. Eu não coloquei todas as características que não davam livro, mas as mais importantes. Primeiro, as características de uma pessoa ressentida: ela demonstra falta de interesse pelos outros. Ela não corre atrás. Vou dar um exemplo. Quantos aqui para o Espírito de Deus, seja sincero, para que o Espírito de Deus confortasse o coração do irmão Luiz devido à perda da sua irmã? Quantos foram ali e disseram: meus sentimentos? Você pode não ter ido no velório, mas é uma obrigação nossa como cristão mandar uma mensagem. E na primeira oportunidade, ainda dá tempo, ainda dá conversar. Quantos dos senhores conversaram com a irmã Teresa e deram a ela os seus sentimentos? Pelo falecimento do seu tio, né? Do seu tio. Características de uma pessoa ressentida. Ah, não, ele não olhou para mim, não vou olhar para ela. Ressentimento. Demonstrar falta de interesse pelos outros. Ressentimento. A segunda característica são sensitivas e melindrosas. Sensitivas e melindrosas. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que joga um contra o outro. O que você tem? O que você tem? Não. O que você não tem nada até agora, já tem fulano. Ressentimento. Ó. Sabe, querendo envolver você num sentimento que não é teu. Querendo que você compre uma guerra que não é tua. Vai redundar em problemas de desgraça no seu casamento, na sua vida profissional, desemprego do seu esposo ou sua esposa. Terceira característica de uma pessoa ressentida: elas ficam possessivas demais. Elas têm poucos amigos. E o pouco que tem medo de perder. Aí qualquer coisa, qualquer perigo ali é uma sopa. Já viu essas pessoas assim? Qualquer coisinha já mexe com uma. Quem é meu amigo? E se mexer com ele, mexe. Ah, Deus passa a hora para nós. Não é? Tem medo de perder. Deixa essa possessividade de lado. Isso é uma característica de uma pessoa ressentida. Quarta característica de uma pessoa ressentida: ela tem tendência de evitar conhecer novas pessoas. Por quê? Ela tem medo de perder os amigos, os poucos amigos que ela tem. Ela fecha o círculo e fica só naquele mundinho ali. Só dela. Né? Não sai ali. Não consegue. Não consegue. Característica de uma pessoa ressentida: demonstra pouca ou nenhuma gratidão. Não sabe agradecer ou ser grato pelas coisas que tem ou pelas coisas que recebe. Acha que as pessoas têm obrigação de dar a ela. Eu sempre falo aqui: se é pobre o que tu quer, que Deus dê oportunidade para mim e para você sermos abençoados. Depende de nós. Se é pegarmos com Deus, então, uma pessoa ressentida, a quinta característica dela é: demonstra pouco ou nenhuma gratidão. Não agradece por nada. Por nada. Nem pela chuva, nem pelo sol, nem pelo vento. Por nada. Nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pela nota boa que tirou nada.
Pessoa ressentida, ela não demonstra gratidão nem a Deus nem aos seus pares. Sem essa característica, já estamos terminando. Mas essas lisonjas, né, esses paparicos, é com interesse, não tem sinceridade. Ou quando não fazem essas lisonjas sem sinceridade, dicas duras. Você viu, pastor? Não. Nunca foi assim, agora está assim. Irmãos, são características de uma pessoa ressentida. Temos que tomar cuidado. Sétima característica da pessoa ressentida: fica ressentida com os outros durante muito tempo. E é extremamente difícil perdoar. Extremamente difícil. Você vai conversar com ela, volta naquele assunto de novo. Vai conversar com ela, volta no assunto de novo. Entre caneta. Os garotos também não. Os garotos também não, irmão. Amém? Então fica assim com os outros durante muito tempo. E as pessoas ressentidas são extremamente difíceis de perdoar. Oitava característica de uma pessoa ressentida: frequentemente são teimosas ou ficam guardadas. Sabe? Sem comentário aqui mesmo, senão vai dar problema. Mas vamos passar para frente. Oitava característica. Ó, já deu para sentir que é um clima pesado no ar aí. Por causa dessa oitava. Oitava característica da pessoa ressentida. Frequentemente são teimosas ou ficam amadas. O que foi? Nada. O que foi? Nada. O que foi? Nada. Difícil de lidar, né? Vocês conhecem alguém assim? Por favor, não acusem, só sorrir. Nona característica de uma pessoa rica: elas não estão dispostas a compartilhar e nem ajudar ninguém. Amém? Não. Vou fazer ajudar? Não. Será que eu vou não? Ou se não, eu quero chupar. Não vai dar agora. Ou vou pensar. Para essa parte, décima característica de uma pessoa ressentida: elas estão em minutos felizes e em questão de minutos elas estão deprimidas. Ficam deprimidas. O que foi? O que foi? Deprimem-se fácil. Mas existe, de acordo com a Bíblia, atitudes para se libertar do ressentimento. Amém? E é isso que eu e você precisamos atentar a partir de agora para a nossa vida ser transformada, liberta, curada, restaurada, avivada, transformada. Uma das primeiras atitudes para libertar do ressentimento, ser que o ressentimento existe dentro da pessoa. É o que já fez. Deus não foi legal, estou sentindo mal, os meus amigos estão me acusando, isso não é legal. Já falou. Deus olhou para ele e falou: é verdade, eu vou te abençoar. Aprenda a ser assim. A gente já falou com qualquer irmão, já falou, pastor, para não ficar falando dos outros, senão daqui a pouco vai dar um problema. Porque o pastor falou a verdade, vocês não estão. Você não é honesto com você mesmo. E aí vai ficar bem perturbado. O bicho vai pegar a serotonina, mas você alimentar você. Então, a atitude para alimentar do ressentimento: ser honesto consigo mesmo, admitindo que o ressentimento existe. A segunda atitude para se libertar do ressentimento: ter humildade
concernente ao ser humano isso. Agora, o que não pode é deixar que ele se alimente em nós. Amém? Então, ter humildade, querido, confessando perante Deus o seu ressentimento. Aí a coisa muda. Aí a coisa anda. Você vai ver que a casa vai virar uma atmosfera espiritual muito legal. Você vai tirar o angelical ao seu lado. Ter a liberdade para se libertar do ressentimento. Estar vulnerável, ou seja, fragilizado diante de Deus, quebrantado diante de Deus, e manter a submissão à reprovação regular de Deus. O que é isso, pastor? Obedecer a palavra de Deus. Atentar para que o anjo da igreja, dirigido pelo Espírito Santo, está orientando você a fazer. Está vulnerável diante de Deus. Disposto a manter a submissão à reprovação regular de Deus. Ser obediente, não praticar. Quarto, estamos finalizando. Quarta característica, ou melhor, para se libertar do ressentimento, é fazer uma lista, tá? De todas as coisas, ou melhor, de todas as boas qualidades e de todos os pontos que você está ressentido, e orar por essa lista. Entendeu? Eu estou ressentido com o Caio. Estou pegando um pouco aí, pegando o pé da pessoa. Cadê a caneta? Nem tem. Então eu vou fazer uma lista. Não é das coisas ruins, das coisas boas. Tem o caralho. Eu não queria ter isso. O cara. Senhor, que essas qualidades continuem perdurando na vida do fulano, do ciclano. Você entendeu? Dicas para que você saia dessa situação. E você vai ver mudança na sua vida em todas as áreas. Quinta atitude para libertar do ressentimento. Entenda, procure saber o porquê que a pessoa agiu daquela maneira. Por que ela deixou você ressentido? Muitas vezes, querido, nós entendemos o primeiro passo. Vai gerar perdão em nós. Por exemplo, por que ele discutiu comigo? Eu não queria isso, acho que ninguém queria, mas acho que eu fui muito duro com ele, por isso ele respondeu dessa forma. Não, mas ele não precisa raiar. Tem que ver por que a pessoa agiu dessa forma contigo, dessa maneira contigo. E por que você ficou ressentido. Porque esse é o primeiro passo para gerar o perdão. Segredos, aí tudo bem, vai até ficar mais forte. Tem pessoas que engordam e pensam que é saúde. Mas é um desastre. Anormal, serotonina, e na realidade a ansiedade, ela produz desejo de cumilança, principalmente de coisas doces. Você não para de roer. Está lá na cama e está pensando, vou comer uma vez. Agora eu vou comer vou tomar um copo de suco. Não tem capilé? Não tem, mas tem mais água com açúcar lá. Você está entendendo? Tudo isso é por causa do ressentimento. Peça ao Espírito Santo para encher você com amor pela pessoa. E vai pensar. Aí os pensamentos virados, explosivos, aos poucos eles serão substituídos por esse crescimento. Que a sua vida vai mudar, aquela pessoa que tem dependência na sua casa vai ser liberta. A coisa. E eu quero concluir, já são 9 horas, 21 da tempo, vamos fazer um monte de coisa ainda. Eu quero concluir contigo nessa noite antes da Santa Ceia.
e ao seu próprio bem, perdoe. Perdoe. Amém? Mas eu não posso perdoar, pastor. Então, você precisa de Jesus. Porque Jesus nos ensina a perdoar. Nos ensina a liberar o perdão. E todos nós precisamos de Jesus em nossa vida. Porque sem Ele, nada conseguiremos. Nada. Aquilo que é possível, será possível na sua vida. Ele, unicamente Ele, pode providenciar o poder para perdoar, para liberar o pecado. Ele pode curar a sua dor, coisa que ninguém consegue. Então eu me exorto nessa noite a realmente abrir a sua vida para Jesus e aproximar-se de Jesus. Primeiro, com essas atitudes que nós aprendemos hoje. Posso entender alguém tomando Santa Ceia e não refletir sobre essas decisões para que as suas vidas sejam no quesito de ressentimento. Liberar realmente isso. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, ele diz para 23, não, capítulo 28, se não me engano. O capítulo 11, o versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí o versículo 30, ele finaliza dizendo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Como você está diante de Deus? Será que os sentimentos que ele tem são sentimentos puros ou sentimentos de ressentimento? Porque se houver sentimentos de ressentimento, meu irmão, eu convido nesse momento você pedir perdão a Deus, confessar a Deus esse ressentimento e pedir a Deus que Ele libere você desse ressentimento. O que foi falado aqui, as características de uma pessoa ressentida. Se há algum indício dessas características, dessas atitudes, aproveite agora e peça perdão a Deus. Dobre o seu joelho, converse com o Senhor.